Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Glória a Deus. Graças pela palavra de hoje. O tema de hoje, o nome da reunião de hoje, anote. A essência da graça e do amor de Deus. É a palavra de hoje. A essência da graça e do amor de Deus. Nesse tema de hoje, nós vamos ver os ensinos do Senhor Jesus. O que ele ensinava. E vamos procurar, igreja, viver em um nome de Jesus. Procurar viver, colocar em prática. São ensinos que não podem faltar na sua vida. São ensinos que você tem que cultivar, tem que ter na sua vida. Caso contrário, se você não tem, se você não cultiva os ensinos que você vai receber hoje, você vai viver um inferno de vida aqui. Eu não posso passar para você os mistérios da graça, a doutrina, estudos, sem antes passar pela conduta do abençoado. E Paulo, ensinado por Jesus Cristo, falou de conduta, e o próprio Senhor Jesus, nos dias da sua carne, falou de conduta. Então, antes de você receber estudos, o conhecimento da doutrina da graça, é necessário que o pastor passe pela conduta, traga os ensinamentos de Jesus, para que você tenha um bom proceder. Amém? Para que você seja sal da terra, luz do mundo. Então vamos a Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Para que você conheça a essência da graça e do amor de Deus, através dos ensinos do Senhor Jesus. E assim diz o livro histórico de Mateus, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pastor Sandro, o que é um coração humilde? É aquela pessoa que é humilde para com Deus. Que quando, por exemplo, fala com Ele em oração, ela não fala com arrogância. Ela não coloca Deus na parede. O senhor tem que fazer, porque se o senhor não fizer, eu largo essa igreja. Não, o humilde não age assim. Ele pede tudo o que ele precisa ao seu Deus com respeito. Senhor, esse é o meu pedido. É isso que eu preciso. Se for da tua vontade, Deus, realiza isso na minha vida. Que seja feita a tua vontade na minha vida. Eu confio em ti. E essas mesmas pessoas que são humildes assim para com Deus, são também humildes com os mensageiros de Deus, que somos nós. Os mesmos que são respeitosos com Deus, também são humildes para com os mensageiros de Deus, que somos nós, os pastores da graça de Deus. Quando você nos trata com respeito, amado irmão, você está tratando a Deus com respeito. Porque eu estou aqui colocado por Ele. Por sua vontade, vontade de Deus, é que nós pastores estamos aqui ministrando a palavra para você. Então aquele que é humilde de espírito, ele tem o respeito para com o seu Deus e com os mensageiros desse Deus. E assim eu declaro todos vocês aqui, e quem está me ouvindo também, em nome de Jesus. O coração humilde, ele reconhece também, nas suas orações, Senhor, eu não posso nada sem Ti. Mas eu não posso mesmo, Deus.
Eu não posso viver sem ti. Sem a tua palavra, eu não consigo viver. Eu preciso estar no altar da tua graça, meu Deus. Eu preciso estar ouvindo a tua palavra. Eu tenho fome do Senhor. Você não pode, você não deve faltar ao seu congregar. O seu congregar é muito importante, porque um dia nunca é igual ao outro. Eu me refiro à reunião. Nunca é igual a outra. Quando você, por exemplo, perde uma reunião, você perdeu uma mensagem que iria edificar você nesse momento da sua vida. Porque cada pregação, cada reunião, meu amado, é uma glória. Então, quando você falta naquele dia, você perdeu uma mensagem muito importante para esse momento da sua vida. Quando você adquire o CD contendo a mensagem gravada, ali está 70% da reunião. Nunca vai tudo, porque não cabe tudo em um CD. Então você fica com 70% da reunião e você perdeu o resto. E é muito melhor estar aqui. Porque aqui você vai louvar, você vai semear, você vai rever o seu irmão na fé. Aqui você vai estar declarando e recebendo a declaração. Você vai viver um momento muito importante, que é o templo com a igreja dentro. E quando isso acontece, passa a existir aqui em nosso meio uma energia, um poder espiritual muito grande. Porque enquanto você não chega, é o templo apenas. Mas quando você adentra, é o templo com a igreja dentro, que somos nós. E quando você vai embora, fica um rastro de poder. Porque aconteceu aqui muita oração. A gente louvou, a gente adorou ao Senhor dos Exércitos. A gente chamou a existência o poder de Deus, a ministração dos anjos. Então há um poder muito grande aqui. Porque as ovelhas de Cristo estão falando com Ele. Você está chamando a existência as coisas que não são para que passem a existir. Você está ligando na terra aquilo que a Bíblia diz, será ligado também nos céus. Amém. Então, se a Bíblia diz que através da minha oração eu estou mantendo contato com os céus, e os céus passam a estar em contato comigo, então há um grande poder aqui, abençoado. Por isso que é muito importante estar congregando. Muito importante. Você não pode perder o prazer de estar na casa do Senhor. E nem você que está me ouvindo, parar de ouvir as mensagens. Você que não tem a oportunidade de estar aqui congregando, congregue através das mensagens que estão na internet. Tem muita gente que não pode estar aqui. E que gostaria de estar aqui congregando como você. Pessoas que falam para mim, pastor, quando o senhor diz na gravação, receba essa palavra, quando eu ouço na minha casa, eu respondo, recebo, declaro, tomo posse. Quando o senhor fala, eu te declaro em saúde perfeita. Quando eu ouço no YouTube, quando eu ouço na internet, eu falo, eu recebo essa saúde na minha vida. Então são pessoas que participam da igreja, vida cristã em Cristo Jesus, como se estivesse aqui. E eu recebo que você continue assim, abençoado. Fazendo tudo como se estivesse aqui. E você que está aqui, firme. Não se esfrie. Não perca o seu primeiro amor em nome de Jesus, por causa das tormentas, ou por causa de uma situação dentro da sua casa. Seja mais determinado. Assim como os problemas vêm com a força, né? E você também, sou mais que vencedor. Ainda hoje vou para a casa do meu Senhor, louvar o meu Senhor. Determinação. Quem está me ouvindo pela internet tem que continuar nessa perseverança, congregando através das mensagens, tendo esse anseio de estar sempre ouvindo, e você também aqui, anseio por Deus. Saudade. Ai, que saudade, meu Deus. Não vejo a hora que chega o dia da reunião. Saudade, abençoado, saudade. Isso é amor ativado, saudade pelas coisas de Deus. Todo cristão tem que sentir saudade
do alimento, da palavra, anseio por Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 84, que quando eu ando firmemente na palavra do meu Deus, nenhum bem, nenhumzinho, Deus sonega a nenhum de nós. Nenhum bem. Mas é necessário que você tenha esse anseio por Deus. Mantenha a sua mão aqui. Vamos no Salmo 84, para ficar registrado no tema de hoje, na ministração de hoje, essa evidência. Salmo 84, verso 1. Aqui Deus mostra para a gente o que é você ter saudade, anseio, compromisso com esse Deus. Olha só, Salmo 84, verso 1. E começa assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista falando. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus o quê? Vivo. Nossa, eu tenho um desejo enorme de estar me alimentando de Ti, Senhor. De viver a adoração, o louvor, de estar orando, de estar em comunhão com o Senhor, traduzindo o que nós estamos lendo aqui. Eu tenho essa sede, essa fome, Deus. Seguindo, o pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando a gente busca a Deus, a palavra do nosso Deus, a comunhão com Ele, a gente encontra aconchego, não é verdade? A gente encontra amparo, carinho, consolo de Deus. Quando você congrega, quando você tem esse sentir da leitura aqui, o meu coração, a minha vida suspira, ela deseja comunhão, estar congregando. Quando há isso em você, esse Deus vai tirando os espinhos que se cravaram na sua vida. O congregar vai tirando os espinhos que machucaram você, os espinhos que te faz chorar. Por isso que é muito importante o congregar, abençoado. Porque em Deus, na sua palavra, você encontra tudo isso. Você encontra nesse Deus o poder de tirar aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te fazendo chorar, aquilo que está causando preocupação dentro de você. Quando tu congrega, o poder de Deus realiza esses milagres na sua vida. Mas é necessário que você tenha esse anseio, como o salmista está falando aqui. Esse Salmo 84, você deve meditar na sua casa. Está aqui, ó. É muito lindo, muito poderoso isso aqui. Aqui é um lugar que te dá segurança, por conta da palavra que é ministrada. Só que essa segurança que você sente aqui, essa paz que você sente aqui, isso não acontece na sua casa. Ler a Bíblia em casa, não acontece o mesmo entendimento que você tem aqui. É por isso que eu falei no início. Quando você passa por essa porta, é o templo com a igreja dentro. Então há muito poder aqui, abençoado. Deus, Ele desperta o entendimento, Ele ilumina os nossos olhos para compreender a sua palavra. E Ele nos dá tudo o que a gente precisa. Diga graças a Deus. Por isso valorize. Seguindo, verso 4 do capítulo 84 do Salmo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Diga, eu sou um bem-aventurado. E louvam-te perpetualmente. Tem prazer em louvar a Deus. Tem pessoas que não valorizam o louvor. Você tem que valorizar o louvor. O louvor é uma oração abençoada. O louvor gera consolo dentro da gente. Tem momentos em nossa vida que a gente vai para a igreja tão tristinho,
e aquele louvor fala tão forte, de uma forma tão linda dentro da gente, a gente já recebe um renovo desde ali. Uma mudança dentro da gente, já naquele momento do louvor. Isso acontece comigo. Não sei se acontece contigo. Creio que sim. Por isso valorize o momento do louvor. Tem pessoas que pensam que o ponto mais importante é o momento da mensagem. Ah, começou a reunião agora. Não, a reunião começou desde o momento do louvor. Por isso que você, que quer ter compromisso com Deus, viver firmemente no altar da graça, você tem que valorizar o que você não está valorizando ainda, que é o louvor na sua vida. O louvor tem poder de curar você abençoado, te dar saúde para o teu corpo e saúde aqui no coração que está doído, está machucado. Tem momentos que você está louvando e vem aquele choro. É um choro que você percebe, eu estou sendo curado da minha dor aqui dentro. Deus está me confortando, Deus está me consolando. Louvado seja o teu nome, Senhor. É maravilhoso você louvar a Deus. Verso 5, seguindo com a leitura. Bem-aventurado o homem cuja força está onde? Em ti. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, abençoado, um vale árido, é um terreno, é uma área que você não vê vida. Diga, não há vida. Mas por você estar no Senhor, Ele providencia o que você precisa. É isso que a Bíblia quer dizer. Amém? Olha só. O qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Diga, graças a Deus. De bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Diga, eu recebo essa palavra. Olha, quanto mais você se dedica, quanto mais você acredita, você recebe. Mas você tem que fazer um pacto, uma aliança com a palavra de quem? De Deus. Aí Ele vai colocando na sua vida, naquilo que não tem, aquilo que você tanto precisa. Verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que nós temos visto é o contrário. Não é verdade? Há mais disposição, há mais garra, energia em muitas pessoas, isso eu falo no geral, para estar em outros lugares. Mas na casa de Deus é tanta dificuldade, é tanta barreira, é tanto isso, é tanto aquilo que misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória. Quando fala da graça, é a bênção, é a honra de Deus. O Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam o quê? Retamente, firmemente abençoados. Diga, eu recebo essa palavra. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Está vendo, abençoado? A bênção não fica retida. Ele não sonega nada para aquele que está retamente, firmemente aqui, ó, no altar da graça dele. Então podemos concluir que Deus não desampara ninguém. É o homem, é a ovelha que está se desamparando de Deus. Mas Deus a ninguém desampara. Ah, por que eu não vejo essas promessas lindas acontecendo na minha vida? Porque você não tem colocado essa palavra em prática. Você não tem tido obediência com ela. Firmemente. Como tem que ser. Por isso que você não tem visto ainda. Mas eu declaro que você vai ver a partir de hoje em nome de Jesus. Ficou claro isso aqui para você, meus irmãos? Então voltemos a Mateus, em nome de Jesus, para o capítulo 5, verso 2. Você que me acompanha também, me ouvindo através da internet, voltemos para Mateus, capítulo 5, verso 2. Lá, o Senhor Jesus falou que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4.
Bem-aventurados, Jesus ensinando, os que choram, porque serão o quê? Consolados. Então você que tem chorado por alguma injustiça na sua vida, por exemplo, eu recebo você sendo consolado por Deus nessa manhã. Você que tem sido injustiçado. E aquele que te fez chorar, sofrer, é que vai colher. Amém. A pessoa que tem feito você sofrer, é que vai colher. Mas não é você com a sua força, não é você fazendo fofoca, não é você colocando uma pessoa contra a outra que vai fazer essa justiça, não. É você aguardando no Senhor. O pior é que tem cristão no meio disso. Não, eu preciso fazer justiça. Eu vou colocar o fulano contra o outro. Aí eu estou vingado, eu estou vingada. Você anulou a justiça de Deus naquele momento. Verso 5, mais um ensinamento de Jesus aqui, Mateus, capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão o quê? A terra. Diga, eu recebo essa palavra. Eu recebo esse fruto do Espírito na sua vida, viu? Porque nós temos um corpo de carne e às vezes você se ira. Sim ou não? Mas o manso, aquele que está tendo contato com a palavra de Deus, ele logo abafa pelo Espírito. Porque tem notícias que irritam a gente. Tem situações que ativa a ira num filho de Deus. Mas você que está se alimentando, você logo abafa aquilo com o seu Espírito. Amém? Uma pessoa mansa é aquela que não anda brigando com todo mundo. Tem gente que briga com todo mundo, viu? Parece um peixe beta. Não sei se você conhece. Tem gente que é como um peixe beta. O peixe beta, se você colocar um espelho de frente para ele, logo se... Porque ele pensa que tem um outro ali. Você não pode colocar outros peixes com ele, porque ele come todinho. Ele é nervoso, ele é agitado. Não seja um peixe beta. Tem gente vivendo como um peixe beta por aí. Sabia? Ah, esse homem, ah, essa mulher é uma desgraçada. Eu não suporto esse patrão. Eu odeio esse parente. Abençoados, as pessoas têm as suas imperfeições, como você tem as suas. E vamos ativar o fruto de Deus, que é a mansidão em nós, amém? Porque senão você se torna um peixe beta. E não pode ser feliz uma pessoa assim, né? Uma pessoa que vive assim agitada. Tem gente que é muito nervoso. Gente não vale nada, não vale mesmo. Eu só gosto dos meus bichos. Só gosto dos meus bichos. Porque gente não vale nada. Olha o peixe beta. Olha o peixe beta. Agitado, nervoso. Verso 6. Capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Eu tenho sede de justiça, porque tem muita gente sendo enganado por lugares com nome de igreja. E eu recebo o nosso ministério, a nossa palavra, porque aqui nós pregamos uma graça com amor, alcançando essas vidas, que têm recebido um jugo pesado colocado pelo homem, um fardo pesado, que nas pregações a gente vê o tempo todo o dedo do homem. Eu tenho sede de justiça, de ver esse povo liberto, porque é um povo escravo, é a ovelha de Jesus sendo manipulada pelo homem. Pessoas que estão perdendo a sua prosperidade. Deus dá a prosperidade, os pastos verdejantes, mas no mês seguinte a pessoa perde. Manipulada por uma palavra, por uma pregação, e acaba dando tudo no altar, porque eles colocam medo no rebanho de Cristo. Eu tenho essa sede, essa fome, de ver as ovelhas libertas desses homens, em nome de Jesus. Talvez no seu caso, você tenha sede de justiça em outra área da sua vida.
Então comece a colocar em prática o que vem antes, que você vai tomar posse. Amém? Procura não ser um peixe beta, por exemplo, que já é um início bom nessa caminhada sua em nome de Jesus. Verso 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. O misericordioso é aquele que estende a mão, que tem compaixão do aflito, é alguém que ajuda, e todo aquele que faz o bem, recebe o quê? O bem. O misericordioso é também aquele que tolera, amém? Tem tolerância, paciência. Essa pessoa fez o mal contra mim, porque a carne dela prevaleceu contra o Espírito. Então, eu compreendo, porque eu que sou um maduro na fé, entendi isso. Essa pessoa fez isso, mas foi por causa da carne dela. Porque no Espírito é um anjo amado, perfeito e abençoado. Misericordioso é o que ajuda a sua igreja semeando. É o que abre a mão. Tem gente que tem dificuldade de semear, de ajudar a obra de Deus. O misericordioso é aquele que procura saber, pastor, eu dizimei, eu ofertei, mas se a igreja estiver precisando de algo a mais, eis-me aqui, viu? Pode contar comigo. Pode contar comigo, eis-me aqui. Naquilo que estiver no meu alcance, eu vou fazer. E o próprio misericordioso, por dentro, já tem uma atitude. Deus, eu dei meu dízimo e a minha oferta, mas agora nessa ajuda especial, que a igreja está... eu vou fazer um pouco mais. O misericordioso tem essa atitude. E eu recebo você com esse coração, em nome de Jesus. Amém? Ele dá o dízimo, ele oferta, mas ele tem um propósito de fazer sempre a mais na obra do seu Deus. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão o quê? A Deus. Não é que a pessoa vai ver Deus. Ó Deus, o Senhor está aí. Não é ver Deus lá no seu quarto. Nossa, eu nem sabia que o Senhor estava aí. Não, não é você ver Deus. É ver Deus na sua vida. É ver Deus na sua família. O agir de Deus na sua família. O agir de Deus no seu casamento. Nas suas finanças. A prosperidade de Deus na sua vida. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de quem? Diga de Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vê o outro com raiva de um outro irmão, por exemplo, e você vai lá e pacifica. Fulano, pensa bem. Não vale a pena você ficar assim, não vale a pena você entrar em uma situação de briga com essa pessoa. Deixa isso para lá. Esquece a situação. Não vai lá bater boca com essa pessoa, não. Esfria a cabeça. Deus é justiça na tua vida. Limpa o teu coração dessa situação. Esquece. Põe uma pedra sobre isso. Não vai lá tomar satisfação de mais nada, não. Esquece tudo isso. Vira essa página. Não, mas eu vou lá sim. Não, não vai não. Está aí um pacificador. Bem-aventurado é você, viu? Que não põe lenha na fogueira. Porque tem gente que põe lenha na fogueira. Ao invés de pacificar, misericórdia. Eu não vou nem falar. Segue, pastor, em nome de Jesus. Vamos lá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso acontece com todos nós, né? Por causa, principalmente da palavra, por causa da igreja, é familiar. Quando não é familiar que persegue, é vizinho. Quando não é vizinho, é alguém no trabalho que toma conhecimento que você é cristão. Você vai à igreja, você faz isso na igreja. Ah, pelo amor de Deus. Aí começa a metralhar. E às vezes, você ouve muita coisa ruim, né? Muita palavra negativa. É uma perseguição. Mas bem-aventurados somos. Amém?
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Não é falando a verdade, é mentindo, viu? Dizendo todo mal contra você. E qual é a sua atitude? Deixa para lá. Não considere, amém? Considere sim, que você é um bem-aventurado nessa situação. Estão falando mentira de você? Bem-aventurado é você. Se considere um bem-aventurado nessa calúnia, nessa maldade que estão fazendo contra você. Se considere um bem-aventurado. Eu sou um bem-aventurado, viu? Porque eu não fiz nada contra essa pessoa e essa pessoa está levantando tanta mentira, tanta calúnia a meu respeito. Eu sou um bem-aventurado. Eu sou um bem-aventurado, viu? Verso 12. Alegrai-vos, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas, que viveram antes de quem? De vós. Diga graças a Deus. Olha, se perseguiram os profetas, se perseguiram a Jesus, se perseguiram a Paulo, a Pedro, os discípulos, a todos aqueles que procuraram servir a Deus, nós aqui, que somos seguidores de Cristo Jesus, o Deus vivo, também seremos o quê? Perseguidos. Olha, uma pessoa que se preocupa em falar, em caluniar você, em te perseguir, é uma pessoa doente. Toda pessoa que pega o seu tempo, a sua vida, para se preocupar com a sua vida, e ela se esquece totalmente dela, é uma pessoa doente. Ela foi adoecida pela carne dela. Porque é alguém que tem família, talvez, que tem filho, tem casamento, mas ela vive em função 24 horas da sua vida. De falar de você. Está caluniando você. Está preocupado com o seu casamento, com as suas coisas. Quando ela deveria estar cuidando da vida dela, do casamento dela, das coisas dela. Essa pessoa está doente pela carne. É uma pessoa adoecida pela carne. Vós sois o sal da terra. Verso 13, capítulo 5 de Mateus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais preste, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui diz que é pisado por Deus? Não, pisado pelo homem. E nesse ponto, seja sal da terra toda vez que Deus lhe concedeu uma bênção. Seja sal da terra na vida do seu irmão. Contando, você vai estar glorificando o nome de Deus e animando essa pessoa que está aí do seu lado. Sempre que você alcançar algo de Deus, conte para glorificar o nome de Deus. Nesse momento você está sendo o quê? Sal da terra. Diga, eu recebo essa palavra. Seguindo mais um pouquinho. Vós sois luz do mundo. Não se esconde a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao vosso Pai que está nos céus. Bate certinho com o que eu falei agora. Então é muito importante você, através da sua vida, através do seu testemunho, você glorificar o nome de quem? De Deus. E isso você só consegue através de um cristianismo espiritual, viu? Você reinar em vida, você ser humilde, você ser manso, você ter o domínio próprio, você não fazer justiça com as suas próprias mãos. E isso só através de um cristianismo espiritual. Caso contrário, você não consegue, meu irmão. Vejamos agora o que diz aqui em Mateus, capítulo 5, verso 38. 5:38 agora. Vamos lá. E assim diz Mateus 5:38.
Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, assim era no tempo de Moisés. A prática da justiça. Não havia compaixão, não havia perdão. Aquilo que você fez contra mim, você vai pagar na mesma moeda. Era assim lá atrás, Jesus falando. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ou seja, não se vingue. Quem é que está falando isso aqui? O Senhor Jesus. Infelizmente, há muitas pessoas dispostas a fazer maldade, não é verdade? A fazer um comentário malicioso, maldoso, ou até mesmo te prejudicar financeiramente. Ô, situação complicada, viu? E aí Jesus diz, não faça vingança a essa pessoa. Mesmo que você esteja cheio de razão para dar o troco a essa pessoa que te enganou e te magoou. E quem nunca, né? Por estarmos num corpo de carne, quem nunca teve vontade de enforcar alguém, hein? Em um momento da sua vida. Pessoas que agem assim. Todos nós. Mas vamos atentar para o mandamento de Jesus. Não se vingue. Procure abafar essa situação. Isso que a carne está pedindo para você, com o Espírito. Porque a carne fala e pede para a gente fazer muitas coisas quando alguém está fazendo uma maldade, quando alguém está agindo com malícia, quando alguém está falando algo contra nós. A carne fala muita coisa para a gente fazer. Procura abafar isso com o teu espiritual abençoado. Em o nome de Jesus. Procura acreditar no que Deus fala para você. Desde o começo do ano, Deus tem ensinado para nós. Eu não estou prometendo? Então acredita. Por exemplo, lá em Provérbios 20, 22, só anote. Lá diz, não seja vingativo. Deus fará justiça a você. Então vamos acreditar. Diga, eu recebo essa palavra. Então vamos acreditar. Desde o começo do ano, Deus tem ensinado isso para a gente. Eu estou te prometendo curar? Então acredite. Eu estou prometendo transformação para a tua casa? Então vamos acreditar. Não é verdade, meus irmãos? Deus não tem ensinado isso para a gente? Não tem sido essa glória para o nosso coração? Então Deus também diz, olha, não seja vingativo, eu farei justiça a você. Então vamos acreditar. Em Provérbios também, 24, 29 diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Vai ser na mesma moeda, aquele homem desgraçado, vai me pagar. Não, abençoado. Se Deus está dizendo, olha, deixa que isso eu resolvo. Então vamos acreditar. Amém? Não alimente pensamentos de vingança. Não pague o mal com o mal, fazendo fofoca, calúnias. Não queira tentar jogar uma pessoa contra a outra. Você querer fazer a sua vingançazinha. E o pior é que às vezes tem cristão no meio disso, fazendo a sua vingançazinha, falando calúnias também, porque o outro falou, eu também vou falar. A outra está fofocando de mim no trabalho, eu também vou falar dela. Eu também vou falar dele. O fulano tentou me prejudicar, não consegui, mas eu vou conseguir, eu vou prejudicar. Olha você fazendo a sua vingançazinha. Se liberta disso em nome de Jesus. Vamos acreditar que o que diz em Provérbios 20, 22 vai acontecer em nossa vida. Não seja vingativo. Deus fará justiça a você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Seguindo, Jesus diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também o quê? A outra. É muito difícil você levar um soco na cara e ainda oferecer o outro lado, sem revidar. Jesus não está falando aqui literalmente. Aqui ele está falando de perdão, abençoado.
Oferecer a outra face é o lado de dentro, é o perdão. Com aquela pessoa que te fez um mal, é isso que Deus está pedindo para você. Oferece a outra face, é de dentro. Porque ninguém oferece seu rostinho para levar outro soco. O rostinho que mamãe beijou. Como diz o outro, né? Nós não temos capacidade, a nossa carne não é perfeita para suportar isso. Não é verdade? Ixi. Tinha que ser hoje, hein? Essa palavra. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus pela palavra de hoje. Se alguém te feriu, abençoado, deixa para lá. Oferece a outra face, a vida de dentro que você tem. Porque senão, você vai estar sempre em rixa contra essa pessoa. Você vai estar sempre em briga com essa pessoa, sempre. Se você não semeia o perdão, você vai estar sempre em rixa com essa pessoa. Nessa empresa, na família, vai estar sempre em rixa, sempre. Sempre. Outra coisa importante, o teu mundo, a sua vida, não pode ser uma vida que desaba fácil quando alguém te fere. Tem gente que quando se sente ferido, o mundo já desaba, a pessoa já fica chorando, magoado. Você não pode ser assim não, abençoado. Que facilmente já recebe aquilo e já fica na carne, já fica triste. Você tem que crescer, você tem que amadurecer no que Jesus está te ensinando, amém? A tua carne vai falar para você fazer um monte de coisas, mas você não vai deixar que a carne prevaleça contra o Espírito. Diga graças a Deus. Senhor, me dá forças para que isso acabe dentro de mim, essa mágoa em nome de Jesus. Para eu não viver em rixa com essa pessoa, porque a situação está piorando. E eu recebo isso mudando. Prosseguindo aqui, verso 40, do capítulo 5 de Mateus. E ao que quer demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também o quê? A capa. Tem pessoas que fazem questão por tudo, principalmente numa separação, né? Nossa, meu Deus do céu. Então, para que haja paz, tranquilidade, para você poder seguir uma vida sem tormenta, não faça questão, abençoado. Tem pessoas que numa separação faz questão por tudo. Não, vai ser meio a meio. Eu conheci uma história, uma situação de um casal que se separaram, né? E a mulher queria, não, vai ser meio a meio. Vai ser meio a meio, eu vou querer as panelas, eu vou querer isso, e você vai ficar com aquilo. Ele falou, é meio a meio? Então tá bom, vai ser meio a meio. E ele cerrou a cama de casal, metade dela e metade dele. E não foi ninguém que me contou, não. Foi a própria pessoa. E a metade dele, ele fez uma cama de solteiro. É só colocar mais 2 pezinhos e fez a cama de solteiro. E não duvide que exista gente assim, viu? Não duvide. Porque há gente assim, que faz questão por tudo. Então, para você ter tranquilidade, seguir em paz, abençoado, não faça você questão por essas coisinhas. Você quer a cama? Leva logo. Eu também quero a geladeira. Pode levar a geladeira. Não, eu vou ficar também com o vaso. Leva o vaso, pode levar. Se é para ficar livre dessa tormenta, pode levar a pintura da parede, pode levar a telha também. Leva o que você quiser, meu filho. E vai com Deus, em nome de Jesus. Talvez a tua situação não seja exatamente a separação, mas de repente alguém que está me ouvindo. Pastor, o negócio lá é no meu trabalho. O fulano briga comigo por causa da sala, por causa de uma mesa. Não, quem vai ficar com esta mesa sou eu. Esta sala é a minha sala. Ah, abençoado, para você ter tranquilidade, para você ter paz, pelo amor de Deus, deixa essa sala com essa pessoa. Não, esta é a minha mesa. Através do seu espírito, abafe essa situação, porque a tua carne vai falar, sua mesa é um escambau, sua desgraçada, essa mesa é a minha mesa. Não, abençoado. Se é para você ter tranquilidade e paz, essa é a sua mesa, então tá bom, queridinho, eu fico com aquela ali, não tem problema, eu fico com essa mesa aqui. Mas essa também é a minha sala, não tem problema, eu fico na outra. O que depender de você, seja pacificador. Amém.
Em nome de Jesus. Tem gente brigando no trabalho. E Deus quer, através dessa mensagem, mudar o teu proceder, a tua conduta, para que você trabalhe com tranquilidade. É por isso que eu falei no início. Eu não posso trazer mistérios para você, a doutrina da graça, a explicação disso e daquilo, porque Paulo está falando assim, se antes passar pela conduta do indivíduo, do abençoado de Deus. Então Deus hoje está passando pela conduta, para te dar paz, alegria, bom ânimo, felicidade, para quando você receber o conhecimento, ser aquela festa dentro de você. Amém? Só mais um verso. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele o quê? 2. Se tiver que estender a sua mão, se você tiver que ajudar mais uma vez, faça. Se você tiver que suportar uma vez mais, suporte essa pessoa. Você não tem que desprezar, você não tem que rejeitar as pessoas, porque ela ainda não tem maturidade espiritual. Você não pode deixar de amar a pessoa, porque ela ainda não cresceu espiritualmente. Então, se você tiver que suportar mais uma vez, suporte. Se você tiver que ter paciência, perdoar, mas perdoe, porque esse é o mandamento de Jesus para todos nós hoje. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Não dê as costas a quem te procura. Está precisando de você? Solicitando uma ajuda? Podendo fazer, abençoado, estenda a mão. Seja misericordioso. Podendo fazer, faça. Ajude essa pessoa. E você que está plantando, está no lucro. Em nome de Jesus. E aqui, com essas considerações do verso 42, do capítulo 5 de Mateus, a nossa reunião está encerrada. Eu declaro aí você reinando em vida, colocando em prática tudo que o seu Deus te deu hoje. E que você, abençoado, seja rico em misericórdia. Que você seja um pacificador, que você seja sal da terra, luz do mundo, humilde, como foi ensinado, tendo o desejo de fazer o certo, queira perdoar, isso é muito importante, seja maduro na fé, não odeie, não rejeite as pessoas só porque ainda não quer viver a fé, não quer vir para a igreja, não odeie as pessoas por causa disso, tem amor, cada um tem o seu tempo, e vamos lançando a semente, porque no devido tempo, Papai Deus vai dar o crescimento. Bom dia a todos, tenham todos a melhor semana da sua vida. Tchau a todos, isso, louve a Deus. Amém. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.